A paz do Altíssimo para os santos. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria de mais uma vez nós estarmos aqui nesta manhã para juntos, unidos em um só Espírito, examinar as Escrituras. Porque o nosso Messias, o nosso Emmanuel, ele diz que erra o ser humano não examinar as Escrituras, porque ela testifica dele e traz a vida eterna. Quem acredita na vida eterna, quem acredita na ressurreição, examina as Escrituras. Agora, quem não acredita na vida eterna, não examina as Escrituras. Tem as Escrituras como um amuleto. É aquele cristão que vive de um versículo aqui, de um versículo ali, não tem conhecimento da verdade, como nós temos aqui. As Escrituras, ela não é um amuleto e ela também não tem versículo melhor do que o outro. Do Gênesis ao Apocalipse, ela é inspirada por Deus Yahweh, pelo Espírito Santo. Mas você tem que pensar que as Escrituras não está mais como ela foi escrita, né? As Escrituras foi mexida pelos homens, foi mexida pelos gregos, foi mexida pelos romanos. Observa bem, por todos os seres humanos que achou ser melhor do que Deus Yahweh, ou achou que Deus Yahweh fez alguma coisa errada, eles tentaram modificar as Escrituras. Mas esse é o enigma para quem tem o Espírito, porque quem inspirou foi o Espírito Santo. E os apóstolos, os profetas escreveram do jeitinho que Deus Yahweh inspirou. Mas quando os homens colocou a mão, por causa do egoísmo do homem, por o homem não admitir os seus erros, eles tentaram maquiar. Mas quem tem o Espírito não sofre nada com isso, porque o Espírito é que nos dá inspiração. Veja, a própria Escritura, o tradutor traduziu que ela é inspirada por Deus Yahweh. Mas eles descobriram que o ser humano é fraco. Então aqueles que se acharam fortes de conhecimento, de entendimento, fizeram o que quiseram para dominar os fracos. O ser humano é assim. Eu não sei se os irmãos já leu o livro sobre uma história que houve uma catástrofe no mundo e poucas pessoas ficaram. E todas as Escrituras, tudo foi estragado, mas tinha um homem que tinha uma cópia das Escrituras e ele enfrentou guerra no mundo inteiro para atravessar o outro lado do mundo para levar as Escrituras a uma pessoa. Tem uma história semelhante a isso. E tudo fizeram para tirar as Escrituras dele. No meio do caminho tinha um homem que queria as Escrituras, porque ele dizia que quem tinha as Escrituras ficava poderoso e dominava todo mundo. Então, quando vocês ouvirem essas histórias, é porque já houve pessoas com esse pensamento. Eles diziam que quem tinha as Escrituras dominava o mundo todinho, do jeito que ele queria, e ele era o rei vitorioso. Vocês estão entendendo? Então, Deus Yahweh inspirou as Escrituras. Os homens modificaram. Mas quem tem o Espírito Santo da verdade, observa bem, não sofre. Por isso, porque já está dizendo que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Quem já viu essa pessoa chamada Espírito Santo? Aqui, vocês já viram? A senhora já viu ele? Você já viu ele? Você viu? Ninguém vê ele. Então foi a facilidade que os homens botou na cabeça para enganar as pessoas. Porque o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimento, que conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, e a ele conhece. Então, se eu me uno com o Espírito Santo, eu vou ter alguma dificuldade para entender os falsos dos originais. É por isso que as Escrituras diz, irmãos, que quem tem o Espírito discerne tudo e por ninguém é discernido. Se eu não sou discernido pelo homem carnal, o homem carnal vai me chamar de louco,
vai me chamar de herege, vai me chamar de demônio, ele vai me chamar de várias coisas. Aquilo que ele é e que ele não enxerga nele, ele vai enxergar em mim. E eu, inspirado pelo Espírito Santo, eu vou enxergar nele que ele é um pobre, coitado, que precisa de conhecer o caminho do céu e não tem a inspiração do Espírito. Essa é a palavra que nós temos que ter para as pessoas que não entendem e que andam pela cabeça das pessoas. Se você não souber ler as Escrituras, você vai acreditar em um bocado de coisa que os homens mudaram e vai ser igualmente a eles. Porque não tem hoje na Terra uma religião diferente da outra. Não. Eu vou ser sincero. Tem a religião que engana mais do que a outra. Uma engana menos e a outra engana mais. Não é, irmão José? Existe obreiros? Existe nessas igrejas. Tem 2 tipos de obreiro no mundo. Emanuel se qualificou como Salvador dizendo, no capítulo 15 de João, ele disse, eu sou a videira verdadeira. Não foi assim que ele expressou? Se ele expressou como a verdadeira, essa palavra manda eu tomar cuidado com as falsas. Então existem os obreiros fraudulentos, enganadores, que apacentam-se a si mesmos, aqueles que Emanuel falou deles quando os discípulos estavam em um lugar oculto, chamou ele e perguntou para ele, mestre, diz para nós, quando vai ser essas coisas e qual é o sinal do fim do mundo? E ele disse, acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos obreiros. Ele se veste até como ovelha para parecer com ovelha. Observa, mas não são ovelha, são lobos devoradores. Vocês entenderam isso? Então nós temos que tomar cuidado com eles e não se misturar com eles. E seguir somente as Escrituras, porque o Espírito Santo, ele te dá a inspiração. Se verdadeiramente você é um nascido de novo, que crê no Evangelho que contém a justiça, o Espírito Santo, ele entra dentro de você. Por quê? Porque o nascido de novo, que crê no cumprimento da justiça, é aquele que não tem mais pecado. A religião moderna, eles ensinam, eles pregam sobre santidade, eles trazem estudos sobre santidade, eles falam o que é a santidade, preste bem atenção nisso, eles falam tudo isso, mas eles não acreditam que há santo. Como é que eu prego santidade, irmã Márcia? Ensino sobre santidade. Exijo que todos sejam santos. E eu não creio na santidade e falo que não tem ninguém santo, que não tem ninguém justo. Então, eu estou lendo a palavra e descrendo nela. Veja bem, segundo o que eu aprendi no longo dos anos, que o diabo usa um sapato de lã. Sapato de lã é para quê? Quem sabe para que serve um sapato de lã? Gente, vocês não sabem para que... Não, para não ouvir. Para não fazer barulho. A gente não ouvir. Isso, sapato de lã é para não fazer barulho. Isso quer dizer que o diabo entra na vida deles sem fazer barulho, eles fazem a vontade do diabo, são usados para falar a palavra e ao mesmo tempo desfazer da palavra. Ele fala, não põe coisa quando desce para o... Não, lá em cima mesmo. Eles acabam de pregar e ali mesmo ele fala que não tem ninguém santo, que estão cheios de pecado. E faz orações todos os dias, todo momento da vida para que o pecado saia. E o pecado não sai, porque eles não acreditam na justiça de Deus e Yahweh. Vocês estão entendendo? Então, é por isso que hoje nós temos um tema maravilhoso para estudar. O propósito da lei de Deus e Yahweh. Preste bem atenção nisso. É isso que nós vamos estudar. O propósito da lei. E você vai saber qual foi o propósito da lei. Essa lição vai abrir a nossa mente. E mais amadurecido você vai ficar. Mais idôneo no conhecimento. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos fazer mais uma oração. Eterno e soberano Yahweh dos exércitos, mais uma vez eu quero te agradecer por esta manhã.
a qual nós aqui estamos reunidos como igreja para examinar a Escritura e receber a inspiração gloriosa do Teu Espírito Santo. Como Ele deu a inspiração aos profetas e aos apóstolos. Assim nós precisamos do Teu Espírito Santo nesta manhã para nos ensinar a Tua palavra. Em o nome de Emanuel, Teu Filho amado, a qual cumpriu toda a justiça. Isso quer dizer, nos livrou do pecado, da morte e do inferno. E nós queremos mais aprender de Ti, na inspiração gloriosa do Teu Espírito Santo. Por isso, nessa manhã, nos dá paz, nos dá alegria, ânimo. Ajuda, abre nosso entendimento para nós entender a Tua vontade. Porque é o desejo do nosso coração. Porque nós acreditamos no Teu testemunho de todo o nosso coração. E sabemos que o Teu testemunho é maior que o testemunho dos homens. Permanece conosco. Ajuda cada um dos Teus filhos, dando a sabedoria, o entendimento, para que cada um venha compreender as Escrituras Sagradas. No nome do Teu Filho, Emanuel, aquele que vive e que reina para todo sempre, é que eu te peço essas bênçãos e vitória, hoje e para sempre. Amém. Amados irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro de Hebreus 10, capítulo 1, até o versículo 9. Nós estamos estudando, irmão, o tema que é o sacerdócio transformado. É o tema geral que nós estamos estudando. E hoje nós vamos estudar um subtema tirado desse tema geral. Amém? Amém. Então nós temos que sempre lembrar disso. Hoje nós estamos ainda estudando o capítulo que fala sobre o sacerdócio transformado. Então, por isso que nós somos alegres, porque nós acreditamos que Emanuel, o Filho de Deus Yahweh, trouxe o melhor para aqueles que crê. Amém? Diz as Escrituras Sagradas. Amém? Amém. Hebreus 10, capítulo 1, Até o 9. até o versículo 9. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade. Jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se chegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser sacerdócio, porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por toda, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e de oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus Yahweh. Havendo declarado, em primeiro lugar, sacrifícios, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado, não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então, completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim,
ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Amém? Amém. Os irmãos compreenderam direitinho? O porquê nós estamos aqui, o que nós vamos estudar? Você vai compreender hoje o propósito da lei de Deus Yahweh. Quantos precisam de oração? Eu e minha casa também preciso de oração. Vamos orar pelo nosso ministério, por todos os seres humanos na face da terra. Eterno e soberano Yahweh dos exércitos. Mais uma vez, eu quero te agradecer, no nome de Emanuel, os que lemos nas Escrituras Sagradas, a qual ela abre nossa mente para entender, para compreender o plano de redenção eterna de uma forma muito especial. Por isso, abre nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo, que tem toda a liberdade em nossas vidas, possa nos ensinar de uma forma especial, porque Ele é e sempre será o nosso professor por excelência. Em o nome de Emanuel, eu te peço essas bênçãos e vitórias, hoje e para sempre. Amém. Vamos louvar. 340. Amém? Aleluia. Faze já o seu querer. O segredo, né, irmão? É fazer o querer de Deus Yahweh, nosso Pai Celestial, que nos amou de uma tal maneira. Esse amor que a palavra diz, nos amou de uma tal maneira, é esse amor que o ser humano tem que entender. Isso é importante compreender esse amor. É o amor que excede todo entendimento. O que excede todo entendimento é aquilo que poucos entendem. E quando você entende, você não é compreendido. Né, irmão Matos? Então, esse amor, é o amor ágape, que o nosso Deus Yahweh teve por toda a humanidade. Não foi só por nós aqui. Ele teve esse amor por toda a humanidade. É todos. Não existe para ele pobre e nem rico, é para todos. Mas que aceitar
e acreditar nele. As pessoas não acreditam por isso, porque esse amor excede os entendimentos. O homem tem a mente muito pequena, né, irmãos, para compreender esse amor. Preste atenção. Quem é da terra, segundo as Escrituras, só compreende das coisas da terra. Vocês viram aí a resposta? A gente busca tanta resposta e às vezes a resposta vem claro na nossa mente. Veja bem, os seres humanos acreditam um no outro. Os seres humanos acreditam um no outro. Tudo que o ser humano fala, ao contrário ou a favor, os seres humanos acreditam e vai até e segue, cada um curso um do outro. Mas por que isso é assim? Porque o ser humano é da terra. O ser humano precisa de fazer uma transformação para ele deixar de ser da terra. Enquanto ele for da terra, ele vai ser assim. Ele vai enganar e ele vai ser enganado. Mas para que a situação mude, o homem é que tem que procurar a ter essa mudança. E essa mudança, amados, essa mudança é bíblica. Está escrito essa mudança. Eu não estou falando de mim mesmo, porque eu não quero que vocês sejam da terra. E se eu falar de mim mesmo, eu também sou da terra. Mas só que eu passei pelo processo. Por isso eu vou ensinar os irmãos a fazer essa mudança. E os irmãos ensinam os outros a fazer essa mudança. Vocês estão me entendendo? Então nós temos a palavra aqui que nos ensina a fazer essa mudança, a modificar a nossa forma de ser, deixar de ser da terra. Isso é um absurdo, esse pensamento? Mas tem condição do homem deixar de ser da terra? Tem. Então, se tem essa condição, as Escrituras ensinam sobre essa condição? Primeiro ponto, o Filho de Deus Yahweh, o Emanuel, que traduzido é Deus Yahweh conosco, é o mesmo nome do Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Quer dizer, eles pensam igual. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. E ele disse em uma das suas orações, assim, Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. O que é que ele quis dizer? Eles estão na terra, foi criado na terra, mas eles não são da terra. Ele não falou isso? Então há uma condição de mudança, irmã Márcia? Há uma condição de mudança. E essa mudança, irmão, você vai encontrar ela no livro de aos Efésios, no capítulo 4 e o verso 24. Essa mudança, Paulo ensinou na igreja de aos Efésios, essa mudança. Porque ele diz aqui, a vós revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus Yahweh, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. E no verso 25, ele mostra a mudança. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Vocês entenderam agora? Então, tem condição do homem deixar de ser terreno. Vocês querem ver mais uma coisa importante para nós deixar de ser terreno? A palavra nos ensina, ela tem tudo que nós necessitamos, ela tem tudo que nós precisamos para ser diferente, irmãos. Ela tem tudo certinho para nós ser diferente. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, observa bem, a sair do sistema terra, do sistema carne, do sistema mundo. E manda nós entrar na dimensão do Espírito, conforme está escrito em Gálatas 5,16. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. E no verso 17 ele fala, porquanto a carne luta
contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Tem condição do ser humano sair da condição da carne ou não? Quando Paulo ensina para sair da condição da carne, isso ele está dizendo para nós sair da condição terrena. Vocês estão entendendo? Para nós não ser mais terreno, para nós ser espiritual, andar no Espírito, porque quem tem o Espírito discerne tudo e por ninguém é discernido. Se você tem o Espírito, você vai entender o nosso estudo nessa manhã. Agora, se tiver na dimensão da carne, vai compreender? Não vai compreender. Por isso nós temos que estar na dimensão do Espírito. O que você tem que fazer? Você tem que esquecer o que o seu amigo, talvez que você gosta ou ama mais do que a Emmanuel, do que a Deus Yahweh, porque tem amigo que nos tira do caminho da verdade. E as pessoas ficam obcecadas com a amizade com aquelas pessoas. E aquelas pessoas sempre estão na pior espiritualmente. Só leva o outro a errar como ele erra. Quer dizer, a pessoa anda pelos seus pensamentos e quer induzir a outra a seguir os seus pensamentos. Aí, para a vergonha de quem faz assim, nós observamos que João, ele nos dá uma palavra que, se verdadeiramente nós temos o bom senso, que é a vergonha, nós vamos nos envergonhar diante disso quando deparamos com a verdade. Porque João, no capítulo 5, 1 João, primeira epístola de João, esse João aqui não é outro não, é o mesmo que escreveu os evangelhos, não é outro João. Ele aqui dá uma resposta do que ele não escreveu nos evangelhos. Por quê? Ele afirma que o evangelho que ele escreveu é verdadeiro, sim ou não? Por que ele afirma que o evangelho que ele escreveu é verdadeiro? Porque ele disse aqui no capítulo 5 da primeira epístola, e no verso 9, nós aceitamos o testemunho dos homens. Contudo, o testemunho de Deus e Yahweh tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus e Yahweh, que ele próprio afiança acerca do seu filho. Envergonhamos ou não? Seguir a mente das outras pessoas. João está dizendo que aquele testemunho, que aquela pessoa que te tirou da verdade, que tentou lavar a tua mente da verdade, ele é um herege, ele é um raquítico mundano e destituído da glória de Deus e Yahweh. E que o evangelho que ele escreveu e a epístola dele é confirmada, porque o testemunho de Deus e Yahweh é maior que o testemunho dos homens. Meus filhos, não siga testemunho de amigo. Não siga a mente de pessoas que você gosta. Amar as pessoas é bíblico, mas seguir os seus pensamentos é antibíblico, é errado. Vocês compreenderam? Porque eles não sabem para onde vão. Eles vivem como a moinha que o vento espalha. Eles andam pelos seus próprios pensamentos e não têm entendimento de nada. E sempre preste atenção. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, para nós entrar aqui no tema. Eu vou ensinar uma coisa para vocês muito importante. Se vocês gostam muito de uma pessoa, que seja um vizinho, que seja um parente, um amigo de trabalho, e ele te fala muitas coisas, lembra das coisas que ele te fala, agora é a hora de você lembrar de algumas coisas, para você comparar com as Escrituras. O que você tem que fazer é observar se ele está evoluindo. Veja como ele passou do tempo que você está com ele até hoje. Vê se a vida dele mudou em alguma coisa. Vê se ele evoluiu em alguma coisa. Temos condição de fazer essa análise ou não? Preste atenção. Vocês estão comigo há mais de 5 anos. Né, irmã Deus? Por que vocês ainda estão aqui ainda? Gente, 5 anos, 6 anos é pouco tempo? Para uma pessoa estar num lugar 4 dias por semana? Mas por que vocês estão aqui? Por que eu estou ensinando vocês esse tempo todo? Porque vocês estão evoluindo. Sim ou não? Espiritualmente. Vocês não estão andando nesse período de 5 anos conforme os seus pensamentos, nem os meus. Nós estamos juntos. Tem um mistério para nós estar juntos. Poucas pessoas, mais de 6 anos, reunidos,
Porque vocês estão crescendo na graça e no conhecimento de Emanuel, o Filho de Deus Yahweh. Se vocês não tivessem crescendo, será que vocês estariam aqui? Então, amados, o que nós temos que fazer é isso. Examine a vida da pessoa para ver se ele está evoluindo. Agora, se você vive com um amigo que rotineiramente a vida dele é a mesma, entrando ano e sai ano, a mesma palavra, o mesmo pensamento, o mesmo modo de vida, então você tem que sair fora dessa pessoa. Que você vai ficar parado no tempo igual ele, só reclamando, só queixando, só falando mal de um e de outro. E às vezes ele se coloca numa posição que ele é que sabe tudo. E olha se ele está evoluindo. Então é assim que você tem que analisar. Não é, irmão Zé? Eu conheci o irmão Zé de uma forma. Eu conheci o irmão Zé de uma forma terrena. Como ele foi criado do pó da terra. Não foi assim, irmão Zé? Mas irmão Zé hoje é um homem que saiu da dimensão terrena e entrou na dimensão do Espírito. Ele hoje anda ligado com os céus. Eu acho interessante quando ele fala para mim, olha pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não tenho muito estudo não, eu sou assim um pouco leigo, mas eu entendo tudo que o senhor fala. Isso é o quê? Ele está evoluindo, porque se ele não entendesse, ele estava aqui. Então é isso, meus amados, que as pessoas têm que entender e cada um é inteligente para fazer essas análises, né, irmão José? Mas o religioso, eles pensam que crescer na sua vida material, né? Os bens. Não, o religioso é assim. Nós nascidos de novo somos diferentes. Isso que a missionária falou aí, irmão, essa fala da missionária aí, ela está dentro desse padrão. Você pode observar isso. As pessoas ensinam lá fora, quem não tem nada é o quê? É um amaldiçoado, mas teve carro, teve uma casa própria, teve luxo. Então esse camarada aí é o que eles acham que é abençoado. Mas é terreno. Nós andamos de acordo com o que o apóstolo Pedro falou. Nós temos a sinceridade e a verdade, não temos prata e não temos ouro, mas temos a fé que nós recebemos através do ensino das Escrituras Sagradas que nós acreditamos. Agora, encerrando essa introdução, quem é da terra vai passar a eternidade aonde? Na terra, né? Na terra. Vai virar germe, porque vai voltar na mesma condição que ele saiu do pó, veio e para o pó vai tornar. Agora, quem é espiritual? Quem é celestial? Vai viver aonde? Em Canaã celestial, a cidade preparada para todos aqueles que creem na justiça. Amém, irmãos? Então é esse discernimento que nós temos que ter nas nossas vidas. E não esquecer, meditar dia e noite. Não é, irmão José? Ser feliz, ser contente, ser alegre, entender. Viu que o irmão José me provou uma coisa que eu ensino aqui? Ele me provou isso aí. Não precisa de faculdade, precisa, irmão Zé? Não precisa de ser pedagogo, não precisa de teologia, não precisa de prata, não precisa de ouro e nem de bens materiais. Só precisa ter uma coisa importante, fé fortalecida nas Escrituras Sagradas. E guardar a palavra no coração. Não é assim, irmã Deusa? Amém? Então, amados irmãos, o nosso tema que nós temos é muito maravilhoso. O propósito da lei de Deus Yahweh. Como os irmãos já estão bastante atualizados na salvação, eu posso fazer uma pergunta para os irmãos, para nós dar início. Porque eu tenho que saber como é que está a mente dos irmãos no conhecimento. Irmã Savani, a irmã já tem em mente, diante do que a irmã já aprendeu, de falar para mim o propósito da lei de Deus Yahweh. Qual foi o propósito da lei de Deus Yahweh? A senhora sabe falar alguma coisa? O propósito da lei de Deus Yahweh... Não importa que responde errado, nós estamos aqui na escola. É que ele deixou a lei para nos alertar do pecado. Oh, maravilha! Está vendo? O propósito da lei é para fazer o ser humano conhecer que ele era um pecador, ou que ele é um pecador. Por que o ser humano hoje não tem conhecimento do pecado?
Por que, Marcelo? Mudei a pergunta. Porque o ser humano hoje não tem conhecimento do pecado. É porque o ser humano acha que a graça quebrou a lei. Viu? Presta atenção. O ser humano hoje acha que Emanuel quebrou a lei. Mas presta atenção, isso aí é o mandamento de Emanuel, não é o mandamento do homem. Vocês conhecem os mandamentos de Emanuel? Amém. Veja bem, nós conhecemos o mandamento que Deus Yahweh deu a Moisés. Nós conhecemos o propósito de mandamento para os profetas, não conhecemos? Mas por que ninguém ensina sobre os mandamentos de Emanuel? As pessoas ensinam que Emanuel curou. Não é assim? E eles querem curar como Emanuel curou. Não é, irmão José? Eles querem curar como Emanuel curou, ainda diz maior. Ele diz que nós vamos fazer obras maiores ainda. Mas Emanuel falou para nós que nós ia fazer maior obra do que ele. Ele falou para você? Ele falou para você? Não, ele falou para os apóstolos. Existe mais apóstolos? Não, não. Existe apóstolos? Não, porque os apóstolos foi no tempo de Emanuel que ele constituiu apóstolo, porque somente ele teve essa autoridade de constituir apóstolos. Hoje, nós não somos apóstolos. Nós somos o que Emanuel falou. Quer ver? Antes de chegar lá onde nos mandamentos de Emanuel, vamos observar o que nós somos. Depois que eu ler essa palavra, aí vocês vão saber responder a pergunta do que vocês são, né? Nós vamos saber agora o que nós somos. Márcia, você quer saber o que você é hoje? Vocês querem saber? Irmão Zé, o senhor quer saber o que o senhor é? Não sou eu quem vou dizer. As Escrituras Sagradas, ela vai falar para você e vai falar para mim o que nós somos, né? Capítulo 15 de João e versículo 8. Vamos começar aqui no 7. 7 e 8. Você vai descobrir o que você é. Então, o ser humano, irmão, não pode consagrar e nem nomear ninguém, não. Segundo o ensinamento de Emanuel. Foi ele que disse, e o testemunho dele é maior. Observa o que está dizendo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai, e que deis fruto com abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. O que a irmã Savani é? Discípulos. O que o senhor é? O que a senhora é? Está aqui, foi ele que disse. Eu estou trazendo outra doutrina para vocês? Eu estou trazendo heresia para vocês? Foi Emanuel que diz que quando nós nascemos de novo, tem um segredo aí. Não é chegar assim e dizer eu sou discípulo. A palavra que mostrou. Se permanecerdes em mim. Márcia, é se você permanecer nele. Você viu que não é chegar assim e querer ser? Não é chegar assim e se nomear discípulo? Observa. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Se você verdadeiramente acredita na palavra dele, o que ele quer dizer nisso aqui? E acredita na justiça dele, que ele tirou todos os seus pecados, e você pede a ele, sente ele te dando e te ajudando aquilo que você deseja ter espiritualmente, não é materialmente, porque o material você só tem trabalhando. As pessoas fazem confusão. Não é assim que as pessoas pensam? As pessoas pensam que é material, pensam que é um carro, pensam que é uma casa própria. Não, não é isso não. É espiritual. O que você quer é espiritual. Porque se você ser espiritual e não trabalhar o carro, a concessionária traz o carro e bota na sua garagem, Márcia? Não. Vocês viram aí? Não é isso que está dizendo, não. A não ser que a pessoa roube de outra pessoa. Ou pratica. Porque tem muitas formas de roubar. Tem ou não? Roubo de mão armada é o assalto que as pessoas pegam na cara de pau, se apodera de um revólver, se sente grande e menospreza o fraco, porque não tem um revólver, não é assim? É até uma falta de entendimento, isso é chamado de covardia. Não é, Marcelo? É. Tem outra
outra forma de roubar. Praticar estelionato. Como é que é o estelionato? Como é a prática do estelionatário, irmã Márcia? Como é? A prática do estelionatário, você sabe mais ou menos? Sim. Como é que é? Ele tenta ludibriar. Ludibriar o quê? A mente? Fazer a cabeça da pessoa, hipnotizar. É como... E ela dá... Dá o que tem. É como o olhar da serpente. Você já viu dizer, eu não sei se é verdade, porque eu nunca vi. Mas os antigos diz que tem uma cobra, não sei se é jiboia, que quando ela quer se alimentar, ela fica parada, vesga, assim, olhando para a rolinha, e diz que a rolinha cai e ela come, quer dizer que ela atrai. Quer dizer, é mais ou menos um negócio desse, né, irmão? Ele atrai a mente da pessoa a dar para o que você... Se você não tomar cuidado, você dá o que você até não tem para a pessoa. Isso é o quê? Estelionatário. A prática, vende o que não tem. Não é isso? Também é um tipo de roubar. Tem vários tipos de enganar a mente da pessoa. Não tem vários tipos. Tudo isso é chamado de quê? De roubo. O pior ladrão que tem é o ladrão de consciência. É o ladrão de consciência. Tem pessoas que não gostam de ouvir essa mensagem porque ele pratica. As pessoas que praticam esse mal, vai gostar de ouvir essa mensagem? Não. Porque ele está sendo descoberto. E Emanuel aqui, ele cortou o estelionatário, não cortou? Cortou ou não cortou? Porque ele disse assim, ó, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecer em vós, pedirei o que desejares e vos será concedido. Aí ele diz, o que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância e sereis verdadeiramente meus discípulos. Então nós só somos discípulos se verdadeiramente nós reconhecer que somos pecadores, predestinados ao inferno, observa bem, e que a lei de Deus e a lei foi que nos revelou isso que nós somos. Foi a lei que disse que nós somos isso. Foi a lei ou não? Amém. Foi a lei que disse isso. Peraí, então nós não estamos isentos da lei? Estamos? Não. Não. Se nós tirar a lei, aí nós vamos matar, nós vamos roubar, nós vamos praticar o estelionatário. Nós vamos praticar essas coisas. Nós vamos adulterar. Não é verdade? Não é verdade, Marcelo? Pode tudo, né? Pode tudo, tirou a lei. Nós vamos ficar como o povo de Israel estava no Egito, sem lei. E quando eles saíram do Egito, a lei foi dada para isso. Para eles reconhecer que eles tinham que retornar à fé verdadeira, que os seus antepassados, que foi lá primeiro, que deixou eles lá, tinha que ter para ser vitorioso. O apóstolo Paulo disse que se ele não observasse na lei, ele nunca saberia que a cobiça seria pecado. Então foi a lei que revelou para ele. Então quem é que quer que as pessoas saiam da lei? É o próprio Satanás. Tirando a lei, Satanás tirando na vida dos seres humanos inteiros. Verdade, irmã Márcia? Você sabe que tirando a lei o pecado entra no ser humano, né? Tanto, né? Então o que nós somos? Discípulos. Quem consagrou vocês a discípulo foi eu? Não. Quem foi? Emanuel. Está aqui. Emanuel. Se nós tivermos fruto que glorifica o Pai. E o fruto que glorifica o Pai é o quê? É a crença na justiça. É a crença na remissão dos pecados. Aleluia, Pai. Aquele que confessa que tem pecado não é discípulo. É falso discípulo que anda pelos seus próprios pensamentos. Mas nós temos que tomar um cuidado, porque o falso discípulo pode querer inventar ser um discípulo. Com o quê? Com o bem que ele tem para poder te enganar. Ele pode te dar presente, ele pode te dar muita coisa para poder te enganar. Pode ou não pode? Mas se você verdadeiramente é verdadeiro, você vai ver que ele é falso. Que ele não tem o Espírito. Porque quem tem o Espírito, tem os frutos do Espírito, pratica as obras do Espírito. Não engana, não é falso, não é hipócrita. Os judeus eram falsos cristãos. Emanuel foi que disse. Eles cobraram de Emanuel que os discípulos faziam o que não era lícito fazer no sábado. Emanuel chamou eles de quê? De hipócrita. O que é ser hipócrita? É a coisa mais fácil de você entender o que é ser hipócrita. Talvez eu sou um. Talvez você é um. E tem
coisas que nós somos, mas não entendemos que somos porque ainda não veio o ensino para nós. E o dia que vier, nós vamos deixar de ser aquilo. É assim ou não? Esse é o ensino verdadeiro. Veja bem, o judeu pensava que fazia certo. O judeu tinha Abraão como pai, não era assim? O judeu tinha Abraão como pai. O judeu acreditava na lei de Moisés. Mas eles obedeciam a lei de Moisés? Não. Mas ensinava a lei de Moisés. Por isso eles eram o quê? Hipócrita. Então ser hipócrita é você pensar que é e não sendo. Eu falei a verdade ou não? Eu posso ser um. Você pode ser um. Falar o que não segue. Falar o que não segue? Paulo diz que quando você pensa que é alguma coisa e não sendo, tu engana a si mesmo. O hipócrita engana ele mesmo, porque ele pensa que sabe. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou fazendo e com o que eu estou lendo. O ensino é bom, não é? Então esse ensino aqui não está colocando jugo pesado em ninguém. Preste atenção. Eu estou falando de mim e estou falando do que pode acontecer com os outros também. Correto. Mas primeiro eu me coloco na posição. Eu estou querendo ser mais do que vocês? Não. Eu posso ser um também. Ser hipócrita é não ter entendimento do que é para ter. Por exemplo, se eu bato firme, olha só o que Paulo ensinou. Veja o que Paulo ensinou. Seja qual homem for. Se não me fuge a memória, está no livro de Romanos. Seja qual homem for, é indesculpável. Romanos 2, verso 1. Romanos 2, verso 1. Vamos lá. Eu vou mostrar para os irmãos entender. A gente não tem jeito para terminar o tema certinho como a gente quer, mas é como o Espírito, irmão. Nós temos que conhecer. Vale a pena conhecer essa verdade, irmão? Vale. Então vamos conhecer essa verdade, porque essa verdade mexe comigo, irmão. Ela fala forte comigo, não sei se fala com os irmãos. E para mim é que fala forte, porque eu uso a palavra para ensinar. Observa, ó. Portanto, Romanos capítulo 2, verso 1. Portanto, és indesculpável. O que é ser indesculpável? Hein? Tá vendo? Então ele está dizendo assim, és imperdoável, é a mesma coisa? Ó homem, seja quem for. Mostrou aqui homem separado, mostrou bispo, mostrou pastor, mostrou membro, mostrou discípulo, mostrou isso? Ele está dizendo aqui, seja quem for. Quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julga no teu semelhante, pois tu que julgas, pratica exatamente as mesmas atitudes. E agora? Sobrou alguém melhor? Tá tudo no balanço. Então eu estou me saindo e estou botando jugo pesado em vocês? Preste atenção. A palavra, ela está me julgando e a palavra está julgando você. Quem é o melhor agora? Quem levanta para se justificar? Quem tem coragem de levantar e se justificar? Paulo falou a respeito disso ou não? Presta atenção. Vamos agora ver lá a lei de Emanuel, os mandamentos de Emanuel, para nós concluir o que ele diz sobre a lei. Porque a lei tem propósito. E o propósito da lei não é humano. O propósito da lei é de quem? É de Deus e Yahweh. Preste atenção. Tudo começou com a lei. Não é com a lei que começa tudo? Amém. O homem, para ele descobrir o erro dele, ele precisa de quê? Para você saber que você está errado, você precisa de quê? Não, você precisa de algo para te acusar. Amém. Algo tem que te acusar. É verdade ou não? Correto. Enquanto você não é acusado, você não se movimenta. Mas quando aparece alguma coisa para te acusar, aí você toma um espanto, toma um susto, dá um medo. Observa bem, aí você vai ver quem é que está te julgando, te condenando. Aí quando você olhar, a lei está diante de ti. É aonde que eu quero me justificar. Sim ou não? Eu vou querer me justificar. Quando eu quero me justificar, eu me transformo num hipócrita, no homem que Paulo referiu agora há pouco. Eu quero te julgar, Márcia,
mas escondendo o meu defeito. Como o povo hebreu, né, pastor? Qual é o bicho que tem o rabo bem grande? Macaco. O macaco. E muitas das vezes o macaco não vê. E quer bater no coelhinho. Que tem um rabinho desse tamanho. Né, irmão Zé? Na escola, quando a gente estudava o primário, a professora trazia muita história sobre animais. E a professora um dia falou lá na escola, né, que o macaco estava com medo do leão e o coelhinho também. Eles se esconderam. Aí o macaco olhou de lado e falou, coelhinho, teu rabo está de fora. Aí o coelhinho falou, mas macaco, o teu é maior. Você vai ser com medo primeiro. Mas é uma história que eu aprendi na escola, mas não tem assim um determinado significado. Então cada um tem que olhar para si, para o seu defeito, não para o defeito dos outros. Vocês entenderam? Por isso, irmão, o diabo quer destruir a lei, porque a lei, para quem erra, ela não é boa, Márcia? É boa, irmã Deusa, a lei para quem erra? Por que, irmã Deusa? Porque não tem consciência. Por que não? Porque ela acusa. Ele acha ruim porque não gosta, mas tem muita gente que tem a lei, mas... Mas o problema é esse. Ele não tem. Se ele tivesse a lei, se ele conhecesse ela... Vem cá, eu vou mostrar uma coisa para você. Quem é que tem consciência no mundo? Ninguém. Então pronto. Ele não conhece as leis e não transgride ela? Se tivesse a consciência transgredia, o homem só tem consciência quando nasce de novo. Quando o Espírito Santo revela para ele que ele é transformado. Aí tem consciência. Agora, irmã Deus, irmão José, Marcelo, Márcia hoje, que diz que é nascido de novo e não tem consciência, aí é indesculpável. Fica difícil. Lá mais moleza. Viu, Márcia? Fica difícil, né? Sem consciência. Então vamos observar se a lei pode sair. Nós estamos diante de um estudo falando sobre o propósito da lei e vamos ver se verdadeiramente é como a religião diz, como os homens religiosos diz que agora é a graça, que a lei não tem mais. Se não tem lei, mas para que evangelizar? Para quem pregar, né, pastor? Porque tirando a lei invalida a justiça. Você vai para todo mundo e você, não, estou na graça. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Para que pregar? Para que evangelizar? Esses camaradas têm que observar. Pode pensar e falar. Então, pastor, deixa eu ver se eu tô certo. É que na realidade eles usam as escrituras sagradas para o seu próprio benefício. Eles usam para pregar as coisas que... Mas não usa a lei. Eles usam... Emanuel veio fazer o quê? Veja, ele veio fazer o quê? O propósito de Emanuel foi o quê? Foi tirar o pecado. Não foi? Emanuel vem e tira o pecado. Mas os homens que usam as escrituras, eles querem tirar o quê? Os demônios, querem tirar as doenças. É isso ou não? Eles não querem tirar o pecado. Eles querem tirar a pobreza e beneficiar suas próprias vidas. Sim. Aí, para as bênçãos materiais. Para as bênçãos, eles usam isso para esse interesse somente. Mas eles não... As escrituras não, Emanuel não veio dar isso para ninguém. Isso aí está escrito desde o princípio. O homem vive do suor do rosto, porque transgrediu. Se não trabalhar, não come. Paulo diz. Ele veio tirar a pobreza? Ele disse que não vai faltar pobre na sua cidade nem na sua casa. Não. Porque Os religiosos vêm tirar a pobreza. o religioso tira a pobreza. Mas o pessoal continua pobre, só eles... Veja bem, os religiosos, bota isso na cabeça. Os bispos, vamos falar logo assim, os bispos que ensinam a religião, os pastores raquíticos e mundanos que ensinam a religião, eles ensinam para apacentar a si próprio. Emanuel falou que eles apacentariam eles mesmos e que eles iam ser como mercenários. Não ia dar a vida pelas ovelhas, mas ia arrancar o que as ovelhas têm. Isso é o quê? Enganar as pessoas, não entendem isso. Eles põem uma máscara em cima disso.
Mas por que eles vencem? Porque eles sabem que você tem medo de maldição. Eles sabem que você é ganancioso. Todos esses bispos e esses pastores que trabalham em cima da autoajuda, eles conhecem a fraqueza do ser humano. Eles sabem que o ser humano tem medo e é ganancioso. Então eles inventam um ato de ganância para usufruir do que você tem. E sabe que vai ganhar porque ele vai te amaldiçoar se você levantar contra ele. E ele usa a própria palavra. E ele usa a própria palavra para fazer isso. Porque a palavra diz aqui, desde Gênesis. Distorce a palavra. Desde Gênesis, Márcia, desde Gênesis, eles enganam as pessoas com algumas passagens que tem lá. Veja em Deuteronômio e veja se eu virasse a cabeça hoje para ser rico e ver onde eu ia ficar no mundo, na terra. Olha, preste atenção. Se vocês forem obedientes à minha palavra, cuidar de cumprir e guardar todos os meus mandamentos, observa, você será abençoado. Ao entrar, ao sair, você será abençoado o fruto do seu ventre, o pão da sua amassadeira, seu gado no campo, toda a tua riqueza. Mas se tu deres ouvido e obedecer às minhas palavras, como as escrituras têm sofrido manipulação de tradutores, foi um prato cheio para eles traduzir errado ou não? Então eles iam traduzir, modificando a palavra para fazer o quê? Para dispensar esse lado de obediência e crença na lei, para tirar ela depois para quê? Para ganhar a si mesmo, porque o povo tem medo de ser amaldiçoado. Aí eu trago uma palavra dessa e faço uma campanha aqui na igreja e falo para vocês, tem que obedecer. Tá tudo abençoado. Para vocês serem abençoados, vocês têm que obedecer. Ai, pai. Você tem que dar o tudo que você tem, porque aqui está dizendo que tu obedecer será abençoado. Eu vou ficar só onde? Ali. Se tu, mas obedecer o quê? Eles não diz. Porque não vai coincidir com o que ele quer. Sincronizar com o que ele quer. E vai até abrir uma porta para você descobrir a verdade. Como muitos já estão descobrindo. Então eles usam dessa forma. Eles não usam o que Emanuel veio fazer. O judeu disse que Emanuel veio fazer o quê? Tumultuar. Não foi? Disse às autoridades, eles chegaram na autoridade lá, eles chegaram para os romanos e chegaram para o sacerdote, olha, esse homem está tumultuando. Olha, esse Messias, esse Emanuel, filho de José, é um problema. Veja bem, veja isso aqui. Veja bem, se nós não damos jeito de parar ele, presta atenção, ó. Ele ressuscitou morto, ninguém nunca viu isso aqui. E o povo agora só quer seguir a ele. Se os romanos souber, vai vir, vai acabar com a gente, vai acabar com tudo. Aí Caifás falou, vocês não sabem o que está dizendo. Não é necessário que morra um para que todos escapem. Não esquenta com isso não. Deixa ele, vai chegar a hora dele. Ou foi uma profecia. Porque foi para isso mesmo que Emanuel veio. Mas eles leem essa palavra e não botam na cabeça. Aí o outro chegava, olha, ele tem demônio, ele faz tudo isso que ele faz no nome de Beelzebul. Aí chegam para acusar ele, novamente. Quando Emanuel fala que eles têm pecado, eles ficam doidos. Que negócio é esse? Nós somos da descendente de Abraão, somos filhos de Abraão. Ah, é? Se vocês fossem verdadeiramente filho e descendente de Abraão, vocês procuravam matar-me? Emanuel foi acusado de tumultuar, porque ele trouxe a verdade. Se eu e você pregar essa verdade, nós vamos ser considerados como tumultuadores. Eu vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês não sabem. Pastor Jong, o pastor Shin, os irmãos que fazem a missão Nova Vida, é considerado no mundo inteiro como falso profeta. Ele diz que pastor Jong está tumultuando. Ele diz que esse trabalho de evangelismo e de evangelizar com o evangelho da água e do Espírito ou o evangelho do nascer de novo é heresia. Por quê? Porque mexe com eles. Esses que levantam contra estão injuriados, mas tem com que mexer mesmo. Pastor Jung, a missão Nova Vida, eles têm o prazer e o amor de escrever e doar os livros para o mundo inteiro. Grátis. Eles têm o prazer. Os hereges escrevem livros, mas não têm coragem de doar nem para uma pessoa Eles têm que vender e é caro. Qual é o preço de um livro hoje aí?
desses livros raquíticos, mundanos, que não levam ninguém a nada, como desses bispos que diz que virou best-seller. Quer dizer, falei bonito? Irmã Márcia gostou, né? Observa, e eles ficam famosos, vendeu não sei quantos milhões de cópias, mas quanto eles doaram para os seres humanos? Também, se doar para mim não serve, porque só fala as heresias que eles pensam, é o que está na mente deles. Mas o pastor Shin, mas o pastor Jong lá, na Missão Nova Vida, eles têm o prazer de revelar o evangelho que contém a justiça para o mundo inteiro, gratuitamente, bota no navio e chega até a tua porta. Gratuito. Daí para frente você é que tem que trabalhar com o livro agora. Não é possível que vocês queriam até ajuda para levar para o povo. Então, o motivo do pastor Jong com a Missão Nova Vida ser considerado como um tumultuador ou como um herege é porque as ações que ele pratica são as ações espirituais, que ele quer que todo mundo seja salvo com o mesmo pensamento de Emmanuel. Então, qual é ser humano aqui religioso no Brasil que vai gostar disso? Qual é escritor, qual é o compositor que vai gostar disso, irmã Márcia? Eles vão levantar, principalmente aqui no Brasil, e dizer, esse homem vai acabar me dando prejuízo, porque ninguém vai comprar meus livros, porque chega aqui de graça na mão do povo. E tem uma coisa, e eles examinam o livro e têm consciência que é a verdade, mas a inveja, a hipocrisia deles, e, como se diz, a ganância em ganhar o dinheiro, eles levantam contra. Foi assim que viram Emmanuel lá em Jerusalém ou não? Foi assim que viram Emmanuel em Jerusalém. O judeu levantou contra Emmanuel, simplesmente porque eles acreditavam na justiça pela lei, praticavam o ato de circuncisão, mas eram incircuncisos. Por que eram incircuncisos? Porque não obedecia à lei. Continuava incircunciso. A igreja virou um comércio, uma empresa. Não, tudo hoje, igreja é empresa, é comércio. Preste atenção nisso. Qualquer um ser humano hoje que levanta para colocar, eles falam assim, eu vou fundar uma igreja, vai afundar mesmo, porque vai tudinho para o inferno. Aleluia. Se não acreditar no evangelho da água e do Espírito. Mas todos eles levantam com a intenção de ganhar dinheiro, às custas dos outros. Primeiro ponto, como diz, é um comércio porque eles começam a vender. O que não tem. Ele começa a vender óleo, não é isso? Eles começam a fazer comércio. Vender vassoura ungida, óleo ungida, água mineral ungida. É o que eles vendem, lenço ungido, lenço fedido também, porque o obreiro passa o lenço na cara e ainda dá para os outros ainda vendido. Na 25 vende tudo. Tem tudo, tem até a loja deles, por aí em São Paulo, que vende tudo. Se quiser, tem na loja deles. Tudo ungido, né? Tudo ungido. Aí já leva para Tudo ungido. Logo, eu não sei se já tem. Eu não sei se já tem sangue ungido também. Porque pode ter, porque o sangue, o obreiro aí fingiu sofrer um atentado. E depois, no outro dia, a camisa dele estava curando na igreja dele. Quem sabe não lavou a camisa e tirou a aguinha do sangue, ungiu e botou já para vender. Porque tudo isso é porta. É porta ou não é? Está faltando só isso acontecer. Porque já aconteceu muitas coisas, tem mais para acontecer. Mas é muito cinismo. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que eles dizem que nós somos por ensinar a verdade? Que nós estamos tumultuando. O judeu também disse que Emmanuel tumultuou. Correram atrás dele para matar ele muitas das vezes, mas não era a hora chegada. Porque não era na vontade dos homens. Preste atenção nisso. Todos que levantam para pregar o evangelho da água e do Espírito é taxado como tumultuador, como herege. Vocês estão entendendo? E não é os pequenos que taxa não, é os grandão. É o chefão. É o chefe que ganha dinheiro às custas dos outros. Mas nós não ganhamos dinheiro às custas de ninguém, nós trabalhamos pelo suor do nosso corpo, nós podemos falar a verdade. Vamos observar, irmão, não saímos do tema, estamos ainda no propósito da lei. É muito grande, né? A lição é pequena, pode observar, pequenininha. Mas veja quantas coisas nós já falamos. Para que a gente ia para um lugar. Para aqui, já estou aqui já. A lei. Aonde mostra que Emmanuel não desfez da lei. Os judeus entenderam errado. Porque não compreendeu Emmanuel porque era carnais.
Os homens hoje estão igual o judeu, não está ou não? A mesma coisa. Porque eles estão tirando a lei. Observa, isentou da lei, o homem vai praticar. Agora eu estou entendendo, irmão Marcelo. Irmã Deusa, agora eu estou entendendo. As notícias que correm hoje, os vídeos que aparecem na mídia, eu estou falando porque aparece na mídia. Pastores adulterando no púlpito, pastores adulterando em suas igrejas, cantores e cantoras adulterando. Agora eu entendi, é porque eles tirou a lei e o diabo entrou. Pode tudo. Pode tudo. Agora eu estou entendendo. Tirando a lei, essas coisas entram. Aí não tem mais mensagem de Cristo. Não tem mais mensagem de perdão de pecado. Não tem mais mensagem de ressurreição. Observa bem. Agora a mensagem é cura, é prosperidade. Porque satisfaz a necessidade do povo. O povo não vai para a igreja buscar salvação. Revelação. O povo vai para a igreja buscar revelação, você vai prosperar. Como é que chama isso no mundão? Cartomante, jogo de búzio, jogo de carta, não é? Essa mulher coloca lá assim, vidente, né? Eles agora são videntes, isso rende dinheiro. Observa bem, dentro do cristianismo tem vidente também. Tem ou não tem? Porque o povo vai atrás disso, de revelação, de cura, se no futuro ele vai ser rico ou se ele vai ser pobre. Tem um grupo aqui no Brasil que já fez até os pacotes de oração. Parece que tem uns 10 profetas. Então, o pacote custava R$500. Se você quisesse consultar com esses profetas, ele já decidia a tua vida. Você vai lá no profeta, desse que compra o pacote por R$500, tem o que revela, tem o que cura, tem o que tem medo. Se você tem medo, ele tem medo. Tem o profeta lá que revela se você vai morrer daqui quantos dias. Ele já dá o veredito para você, você já sai dali. Ele já sabe para onde tu vai, se é para o céu ou para o inferno. Se você consultar com ele e ele falar que não tem mais jeito para você, você pode chegar em casa e suicidar, porque para o céu tu não vai mais. Tem esse pacote aí, meu Deus, vendido pela internet. Você sabia disso? Não, tem esses pacotes. Uns raquíticos por aí que são poderosos, um sem futuro macumbeiro espírita, que quebrou a lei e pode agora fazer tudo. Preste atenção nisso. Então veja bem, quanta bagaceira eu falei, tirando a lei. Isso aqui é só o mínimo dos mínimos. Não é, irmão José? Veja bem, Emanuel foi acusado que ele estava quebrando a lei. Ele foi taxado de falso profeta porque acharam que ele estava quebrando a lei enquanto ele estava cumprindo, enquanto ele estava fazendo todo o cumprimento da lei. E a prova é grande. Cumprindo a lei, irmã Márcia, aonde foi que ele chegou? Ele chegou, presta atenção, cumprindo a lei, toda a exigência da lei, ele encontrou algum item na lei para passar dele o cálice? Ele encontrou lá? Não, porque todos pecaram, todos estavam destituídos da glória. Então a lei não tinha um item para absorver o homem. O salário do pecado é a morte. Quem ia morrer agora? Se não morrer, será nós. O ser humano que ia morrer. Preste atenção nisso. O ser humano que ia morrer. E ele veio cumprir a lei, e a lei só tinha pecado, e o fim dele foi o quê? Recebeu o pecado lá no Jordão, com imposição de mão que eles não acreditam. Depois sofrer os escárnios, coroa de espinho, túnica de rei. Depois carregar a maldita cruz. Preste atenção nisso, que eu já ensinei sobre isso aqui, que eu provei para vocês que na religião lá fora, do catolicismo até tudo, crença, todas elas, é tudo uma coisa só. Porque eles acreditam que dentro da cruz estava o pecado do povo. Eu falei até sobre o hino que o compositor compôs, que por fora só tinha madeira, mas por dentro só estava o pecado dele. Ele enxergou, eu não sei, irmão, esse cara é um espírita, porque o cara olhar dentro da madeira lá, tirar um raio-x e ver o pecado dele lá dentro, e as pessoas acreditar nisso, é um absurdo. É um absurdo ou não é?
Eu já falei sobre isso aqui, que os pecados estavam no corpo de Emanuel. Aleluia. Eu falei aqui que a mensagem da cruz é uma mensagem de maldição. A mensagem de bênção é de quem foi pregado nela. E depois que ele morreu nela e foi tirado dela e ressuscitou, ele perdeu todo o contato com ela. Porque todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Não foi isso? Já falei isso para os irmãos aqui. E está escrito, né? Maldito o que é pregado. E maldito todos que for pendurado ou pregado no madeiro. Então, veja bem, eu não quero saber de história de cruz, eu quero saber da história de quem foi pregado nela e por quê. Isso aí faz tumulto, viu, irmão? Pregar isso, vocês têm coragem? Observa bem. Vamos observar se verdadeiramente Emanuel quebrou a lei, se ele isentou alguém da lei. Vamos observar isso nessa leitura. Observa Mateus, capítulo 5, versículo 17. Aqui está um dos mandamentos de Emanuel, porque se você pegar direitinho do verso, tem todos os mandamentos de Emanuel. Só mandamento de Emanuel. E ele não começou diferente de Moisés, não. Moisés, quando disse, se vocês obedecerem meus mandamentos e tudo que eu vos ordeno hoje, vocês serão bem-aventurados, não foi? E ele começou com as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças é para quem obedece a ele, não é para qualquer um, não. Isso aqui é mandamento. E aqui, dentro do capítulo 5, no verso 17, Emanuel esclareceu. Observa bem. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Vocês estão vendo aqui? Fechou aqui o que o judeu pensava ou não? Mas o judeu não sabia nem o que era cumprir. Quem não cumpria? Eles cumpriam, Deus. Eles cumpriam a circuncisão. O sábado. Eles cumpriam o sábado, presta atenção. Eles cumpriam o sábado. Eles cumpriam a ordem de matar o animal. Até quem é pego em pecado Até quem é pego em pecado eles matavam. tem que matar. Matava tudo. Apedrejava as pessoas, eles mesmos levavam para... E o judeu crucificava pessoas também. Não foi só romano que crucificava, não. O judeu também crucificava as pessoas. Quem dava as ordens para morrer? Quem deu a ordem para ele morrer crucificado? Foi o judeu ou foi o romano? Judeu. Viu? O romano lavou as mãos, né? Você viu? Eram duas leis que eles tinham. A lei política, que era Roma, e o cristianismo lá, as heresias do judeu lá. A religião. E hoje tem as duas também. E todas as duas praticam os mesmos atos de antes. Mas presta atenção, meus amados irmãos. Que coisa linda. Não penseis. Ele disse, nem pense. Márcia, não pensa. Irmã Savani, não pensa. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Emanuel veio para quê? Cumprir. Marcou aí? Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Já cumpriu tudo? Já cumpriu tudo, Márcia? Não. O que está faltando? O que está faltando? A volta dele. Ele vinha buscar os nascidos de novo. Não cumpriu? Você entendeu que a lei não pode se ausentar? Tem que cumprir tudo. Não cumpriu tudo ainda. Né? Aí diz, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Quer dizer, nem lá vai chegar. É visto lá como hoje, como agora. Que lá é menor. Ensina errado. Aquele, porém, que os cumpri. Primeiro ele falou o quê? Aqueles, porém, que eu cumpri. E ensinar será chamado grande no reino dos céus. Tá vendo, irmã Márcia? Você quer ser visto lá como grande ou como pequeno? Grande, quem ensina a verdade. Pois é. Porque vos digo que se a vossa justiça, olha agora, porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. O que Emanuel quis dizer aqui? Emanuel está dizendo claramente, se você não cumprir na justiça, que o judeu não
creram e não cumpriram, ninguém vai entrar. Nem judeu e nem gentil. Mas a nossa justiça tem que exceder. Para a nossa justiça exceder, nós temos que acreditar no cumprimento da justiça. Lá do livro aqui de Mateus, no capítulo 3, 13 a 17. Emanuel entrou no Jordão para quê? Para cumprir toda a justiça. Então nós temos que acreditar no que o judeu não creu. Que se não crer, não vai entrar. Nem judeu e nem gentil. Só excede quando você nasce de novo e crê na justiça. Aleluia. E agora? E agora? É ensinamento errado? É heresia isso aqui? Não. Preste atenção. Ouviste o que foi dito aos antigos. Agora veja bem, não matarás. Mas quem assassinar estará sujeito a juízo. A lei saiu? Não. Eu, porém, vos digo que qualquer que irá contra seu irmão estará sujeito a juízo também. Qualquer que disser a seu irmão, raça, será levado ao tribunal. E qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Palavra cruel, essa palavra do idiota. Chamar os outros de idiota aqui, ó, já está dizendo. E é o mais que o povo chama hoje, né? Pois é, sem entendimento. Era bem entender. Assim sendo, se trouxere a tua oferta ao altar e te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. E depois volta a apresentar a tua oferta. Essa oferta é de bens materiais ou é de bens espirituais? Espiritual. É espiritual, irmão. Como é que é isso? Não é você trazer sua oferta, sua contribuição e botar aqui e ver se seu irmão... Quem é que tem coragem de fazer isso? O ser humano é tão egoísta e orgulhoso que ele vai dizer, eu vou me dobrar a ninguém nada, eu vou ficar quieto. Ele vai fazer isso? Mas ele não quis dizer isso, não. O nosso corpo é o quê? Templo e morada do... E qual é a oferta que nós apresentamos a Deus e Yahweh como sacrifício vivo? Nosso corpo. Então, se eu maltratei meu irmão, se eu falei mal do meu irmão, se eu irei meu irmão, se eu fiz qualquer coisa para humilhar meu irmão, como é que eu vou ofertar meu corpo a Deus e Yahweh? Como é que eu vou orar pelo meu irmão? Como é que eu vou orar para Deus e Yahweh me abençoar? Se eu estou em falta com meus irmãos, que eu irei eles. Onde se cumprir tudo é onde ele diz, sai primeiramente... Pois é, então eu vou lá, agora, dobrar meu joelho. Mas se eu perceber que irmão Zé tem alguma coisa contra mim, não é ele que vem falar comigo, não, sou eu que tenho que perceber. Irmão Zé não está bem comigo, eu vou lá me reconciliar com ele. Não é para ir lá dizer umas verdades para ele ou brigar com ele, não. Tem gente que fala assim, eu vou na casa de Márcia agora, chega lá, eu vou dizer as verdades para ela. É isso que ele quis dizer? Não. Ele mandou humilhar, se reconciliar. E depois eu coloco o meu corpo como sacrifício vivo e agradável a ele, que é o meu culto racional. E esses crentes que dizem que são crentes, que são cristãos, que falam línguas, que profetiza, que amaldiçoa a pessoa à morte, que joga maldição sobre as pessoas, ainda gloria-se quando acontece um acidente com a pessoa. Aquilo foi a mão de Deus, mas é o Deus que ele serve, que ele não sabe nem quem é o Deus mitológico que ele serve, não é Yahweh, o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Eles colocam um salvador mitológico, porque, olha, irmãos, vocês não me desconsiderem o que eu vou falar e o que eu sempre falo. Nesse Jesus que o cristianismo moderno acredita, eu não acredito não. E quem me levou a não acreditar foi eles. Aprendeu errado. Foi eles que me levou a não acreditar. Por quê? Eles dizem que aceitou um Salvador, mas confessa que tem pecado. E se falar na ausência do pecado, eles iram contra você. Então esse Salvador que eles chamam de Jesus não tem poder para perdoar pecado. Foi eles que me ensinou assim. E o meu Emanuel, o que Isaías profetizou, no capítulo 7, no verso 14. Correto. Observa bem, Isaías que profetizou que ele vos dará um sinal. Deus, Yahweh, vos dará um sinal. Que a virgem conceberá e dá à luz um filho. Olha o sinal que ele não conhece. Quem já viu virgem dar luz a filho? Olha o sinal aí.
ele chamasse a Emanuel, que é traduzido, é o mesmo nome do Pai. Deus Yahweh conosco. E o nome do Pai está revelado para Moisés. Quando ele disse, quando o povo perguntar, quem foi que me mandou falar com eles? Ele diz, vai lá e diz, eu sou o que sou, te enviou. Eu sou o que sou, significa Yahweh. Significa, é o símbolo do nome verdadeiro dele. Eu sou o que sou, significa aquele que vive por si mesmo. Faz tudo o que lhe apraz e não depende de ninguém. Diz para eles que foi ele quem te enviou. Amém. Você já entendeu? Então nós observamos a palavra que ela nos ensina. Então para nós chegar na presença de Deus e Yahweh, nós temos que seguir o mandamento de Emanuel. Não é o mandamento dos homens. Entra de acordo depressa com teu adversário. Ou está mandando o adversário entrar em acordo com você? Viu? Enquanto está com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juízo e o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza, afirmo que, de maneira alguma, sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Nunca. Preste atenção. A lei saiu, irmã Deusa? Ela foi cumprida. E eu tenho que cumprir essa lei agora. Não é? Veja bem, eu tenho que conhecer a lei que Moisés deu para o judeu e saber a causa que o judeu pereceu até hoje. Observar ela e observar se Emanuel mudou alguma coisa dela. Ele tirou os rituais para te levar à salvação. Porque ele veio, tirou o primeiro sistema e ele entrou como o segundo sistema, cumprindo a lei e tirando os sacrifícios. Então ele não destruiu a lei. Ele cumpriu o que o povo não cumpria, o que o judeu não cumpria. Mas a lei está aqui. E eu tenho que obedecer ela. A lei, ela está comigo como um aio, como um tutor. Sim ou não? Sim. Ela está aqui, ó. O batismo do cumprimento da justiça está aqui, ó. A lei está aqui. Se eu aceitar o cumprimento da justiça, eu estou livre das exigências da lei. Eu não vou ser condenado por ela. Mas se eu sair fora do cumprimento da justiça, quem me pega? A lei. A lei. Você viu aí? Ou estou errado? Estou errado, Márcio? Tá certinho? É assim. Se eu estou aqui aceitando a justiça, quem vai me condenar? Quem tentará acusação para os escolhidos de Deus e Yahweh? Ninguém. Afinal, quem os condenará? Foi Emanuel que morreu. Aleluia. Observa bem. Mas se eu abandonar a justiça, o vingador vai me caçar. E eu vou pagar todos os centavos. Porque a lei vai me condenar. Aí a palavra diz, se não me fui da memória, no livro de aos Hebreus, está dizendo lá que quando nós aceitamos a justiça, gozamos dos frutos da justiça, e depois abandonamos a justiça, o escritor aos Hebreus diz que não há mais sacrifício. Hebreus 10:26 já está dizendo. Aleluia. E agora, Márcio? Não há mais sacrifício. Não vai morrer outro por você. Você viu por que o homem não pode voltar mais a pecar quando ele aceita o evangelho da justiça? Santo Deus, mano. Quando ele aceita o belo evangelho da água e do Espírito, ele não pode mais voltar às práticas do pecado. E a prova está dizendo. O escritor aos Hebreus escreveu na mesma condição que João, que escreveu a primeira epístola, no capítulo 3 e verso 8. Então diz, aquele que anda habitualmente no pecado é do diabo. Observa bem, porque o diabo peca desde o princípio e o filho vem desfazer das obras do diabo. Você viu aí? E a obra do diabo é o pecado. Que é a justiça. Você crendo nela, você fica livre. E não crendo, aí você continua filho do maligno. Está escrito que o que separa o homem de Deus é o pecado. A única coisa que separa o homem de Deus e Yahweh é o pecado. Agora, Jeremias 31:31 diz lá que Deus e Yahweh nos daria uma nova aliança, não conforme os antepassados. Que ele colocaria a Torá no nosso coração e nós não ia depender de ninguém para nos ensinar. Porque o Espírito Santo estaria dentro de nós na nova aliança. Aleluia. Preste atenção nisso. Nós temos que entender isso, irmão.
E essa nova aliança que ele deu é o quê? É o batismo do cumprimento da justiça. Que nós temos que crer de todo o coração que foi ali que ele tirou nossos pecados, sofreu os escárnios, depois carregou a pesada cruz e nela foi pregado até morto, derramou sangue para queimar os pecados, porque Deus Yahweh não atolera pecado. Ele não perdoa pecado. Ele aniquila o pecado. E aonde foi que ele aniquilou o pecado? No corpo do Filho. Ele aniquilou o pecado. Ele irou contra o pecado e matou o pecado. Agora, quem quer o pecado vivo vai ter um problema muito sério com Deus Yahweh e o Filho. Porque Deus Yahweh só vê a tua confissão, não é de boca, não. Quem pensar que Deus Yahweh você vai chegar, Deus Yahweh, eu acredito no teu Filho, eu acredito nele porque ele tirou os pecados. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai olhar o sangue do Filho. E o que é que tem no sangue do Filho? O que é que ele tem que ver no sangue do Filho? A tua confissão lá. Ele tem que olhar, ver, não, ele está certo, meu filho por ele não morreu inocente, não. Aí você é justificado. Está entendendo? Aí você vai ser justificado quando falares, não é assim? E vai ser o quê? Justificado quando falares e vai se alegrar, assim, é mais ou menos assim o que o versículo diz, que nós estamos estudando, que é a lição de terça-feira, no capítulo 3, verso 3 de Romanos. Vamos conferir esse negócio. Olha aqui, ó. Confira isso aí. Romanos 3:3. Está dizendo isso aí para nós. Que esse é o momento decisivo. É Romanos 3:3. Sendo assim. Olha aí, ó. Cadê? Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? A fidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus Yahweh? Observa. Absolutamente não. Seja Deus Yahweh verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras. Olha aí, ó. E seja vitorioso quando for julgado. Você vai, olha só, você vai falar, Deus Yahweh, eu acredito no batismo do cumprimento da justiça, teu filho tirou todo o meu pecado. Você acredita, meu filho? Acredito. Então espera um pouquinho. Vamos ver como é que está o seu julgamento. Aí ele olha lá e não vê a sua confissão no sangue do filho. Ele vai dizer, meu filho, você está equivocado. Você creu verdadeiramente no cumprimento da justiça? Eu creio. Por que você creu? Você só creu porque ouviu os outros falar? Só creu assim por crer? Pela sua emoção? Aí ele acumulou a ira de Deus Yahweh sobre ele, vai ser julgado e ser lançado no inferno. É assim ou não, irmã Márcia? É. Mas se ele olha lá, meu filho, você está justificado. Você foi julgado agora, você, olha só, olha como a palavra diz certinho, né, irmã Márcia? Sendo assim, que importa se algum desses judeus forem infiéis? A fidelidade deles anularia a fidelidade de Deus Yahweh? Absolutamente não. Seja Deus Yahweh verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado. Então você falou e foi justificado. Agora vai para o julgamento. Justificado em tuas palavras. E seja vitorioso quando fores julgados. Entra para o gozo do teu Senhor. Filho bom e fiel. Concluímos uma parte do nosso tema. Deu para nós sair do tema que nós estamos estudando? Nem lemos nada ainda e veja onde já chegamos. Está aqui o tema para nós estudar ainda. Ainda tem muitos versículos para nós examinar. Meus amados irmãos, eu trouxe heresia para vocês? Não. Eu trouxe ensino da minha própria mente para vocês? Não. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, não fica naquilo que eu falei aqui agora há pouco, não. Não fica só porque eu estou falando, não. Creia de todo o vosso coração. Viva isso até Emanuel voltar. Muitos altos e baixos tem até ele voltar. Muita caminhada tem. O seu fim você não sabe se vai ser quando ele vir ou se seu fim vai ser daqui meia hora. Porque você tem que perseverar até o fim nessas duas condições. Ou que ele te chame daqui a pouco, ou que você parta no arrebatamento. Mas o seu fim vai chegar. Mas que chega com essa crença. Não importa quem gosta de você e quem não gosta. Não importa quem quer ser um amigo ou não. Não importa com quem crê e com quem não crê. O importante é que você creia nas Escrituras e obedeça os mandamentos de Emanuel.
Amém. Para que você desfrute das bênçãos prometidas aqui nas Escrituras, mas eterna, não terrena. Você não é mais terreno. Eu não sou mais terreno. Aleluia. Nós somos espirituais. E quem é espiritual entende o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Posso bater o martelo? Batemos. Na próxima semana nós continuamos no mesmo tema, o propósito da lei. Falamos hoje uma parte do propósito da lei, que já deu muito bem para todos entender. Que Deus e Yahweh vos abençoe. Amém. Vos ajude na inspiração do seu Santo Espírito, para que os irmãos permaneçam firmes na presença dele. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus e Yahweh por esse estudo maravilhoso, por esse tema abençoado que nós tivemos nas nossas mãos. Amém? Amém. Eterno e soberano Yahweh dos exércitos, sou grato a Ti pela Tua palavra, por esse estudo maravilhoso, a qual reunimos aqui para examinar as Escrituras e aprender mais uma partícula do belo Evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Permanece conosco. Dirige os teus filhos na tua presença, na inspiração do Espírito Santo. Leva cada um deles em paz para os seus lares, que logo mais à noite, com esforço, que nós venhamos chegar aqui para participar do culto de adoração a Ti, que é o culto da família. E nos ajuda nos nossos cultos semanais, que todos se esforcem para estar aqui, para juntos aprendermos com o Teu Espírito Santo, com a inspiração gloriosa do Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos ensina a Tua palavra. Em o nome de Emanuel é que eu Te agradeço por tudo, hoje e para sempre. Amém. A bênção apostólica, que a graça de Emanuel, o amor de Deus e Yahweh, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para sempre. Todos dizem amém. Terminado no nome de Emanuel. Amém.